Eu vou mandar para vocês, uma biografia, tá? Vou até marcar aqui, dos compêndios que eu tenho, que os mais atualizados de teologia sistemática, para quando vocês pensarem em adquirir algo, pensarem em comprar alguma coisa, eu já vou mandar na biografia para vocês comprarem, tá bom? Biografia. Aí você pergunta, mas o que é isso? Por exemplo, são livros, tá? Como compêndios teológicos, obras de Armínio, obras de Calvino, obras pentecostais, teologias sistemáticas, essas coisas. Né? Aí você fala assim, não, agora você está estudando, então você agora vai... quando você for falar, daqui em 6 meses, quando você for falar, você vai se familiarizar teologicamente. Quando você estiver falando, quem está estudando teologia fala assim, olha, aquele está estudando teologia, olha o linguajar dele, a forma dele, olha a exposição que ele está fazendo, olha o termo que ele está usando. Entendeu? Porque aí você vai se identificar com esse novo linguajar, entendeu? Então, dentro dos livros, teologias e tantas outras coisas que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Isso aqui, todos aqui que eu vou estar mandando, Gruden, Teologia Sistemática de Miller Erickson e tantas outras, Teologia Puritana, da Fé Cristã, eu tenho em casa e vai ter vários debates aqui, algumas coisas que nós vamos conversar, eu sempre vou trazer e vou colocar vocês mesmo para lerem e fazerem ler e fazer conclusões, trabalhos aqui mesmo. Nós vamos fazer devolutiva aqui mesmo, algo totalmente prático, sabe? Para você ler, praticar, falar e ter essa liberdade de desenvolver. Ao mesmo tempo que eu vou estar formando vocês teologicamente, vou estar formando também vocês já para o exercício cristão, tá? Então vamos lá, eu mando para vocês, já marquei aqui, conhecendo a Bíblia. Bom, conhecendo a Bíblia. A Bíblia divide-se em 2 partes principais, tá? 2 partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, sendo o Antigo Testamento escrito antes de Cristo. Sempre você vai ler livros, o que aconteceu antes de Cristo vai existir esse azinho, ponto C, tá? Antes de Cristo. E depois de Cristo, quando tiver essas abreviações, vai ser DC. Esse DC aí é depois de Cristo. E quando houver, eu vou mostrar para vocês, tem o ano do Senhor, AD, ano do Senhor. Depois eu vou apresentar em datas, que é exatamente o ano que iniciou no calendário do cristianismo, tá bom? Começou a contar no primeiro ano, o ano do Senhor. Então nós vamos falar sobre isso, porque daqui a pouco vai ter a data de cada livro, aí eu vou mostrar. Então, nesse aspectos aqui, não sei se alguns de vocês têm essa informação, mas algumas frentes estão entrando para tirar o antes de Cristo, depois de Cristo. Porque aí nós baseamos o nascimento de Cristo, quando Cristo nasceu, entendeu? No ano primeiro. E quem não acredita em Cristo está querendo tirar isso e criar algo diferenciado, neutro, algo que não se identifique com o cristianismo. Porque quando eu digo antes de Cristo, a minha referência é antes. Quando eu digo depois de Cristo, eu sempre falo, até o ateu, se ele vai escrever um livro para falar algo histórico, ele tem que colocar DC e AC, até o ateu, para que o leitor se localize dentro daquilo que ele está falando, até o ateu, tá? Então, estão querendo tirar essas abreviações, tá? Isso é perigosíssimo, tá bom? Bom, então, conhecendo a Bíblia aqui, vamos direto aqui para o que nos interessa. A Bíblia, ela tem 66 livros, né? Quando eu falo de 66 livros, são 66 livros que você tem que estudar. Ela tem 1.189 capítulos para serem estudados. Ela tem 31.173 versículos para serem estudados. Ela tem 773.692 palavras para serem estudadas.
estudados. Ela tem 3.566.480 letras para não ser confundido. Uma vírgula altera o significado. Então, como fazer para estudar a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, 66 livros, e você olhar para mim e dizer assim, é fácil? Não é fácil. Precisa de estudo, precisa de análise, precisa de dedicação, um relacionamento de amor. Eu já falei isso desde a primeira aula. Um relacionamento de amor com as Escrituras. Um relacionamento de amor. Eu tenho que entender que a palavra é Cristo. E se a palavra é Cristo, ela me amou primeiro. Então, ela me amou. Então, eu não posso desprezar a palavra. Então, eu tenho que amar a palavra. Que esses alunos aqui sejam alunos que sejam eternos amantes, que amem as Sagradas Escrituras acima de qualquer coisa. Tá bom? Então, o nosso, como é que chama? O nosso maestro não está hoje aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Ótimo. Dá para ler aí a apostila? Eu vou falar, a Bíblia tem, e você fala em voz alta, tá bom? Eu pergunto, a Bíblia tem? Você me fala em voz alta, tá? Igual do coral. A Bíblia tem? 66 livros. Vamos? De novo. Slow motion. Slow motion. Não. Não. Pode ser, né? Mas pode ser na... Vai lá. A Bíblia tem? 66 livros. 1.189 capítulos. 31.173 versículos. 773.642 palavras. 3.566.480. Olha aqui para mim. Vocês conseguem acelerar um pouquinho? Acelerar um pouquinho. O que é que eu vou pedir para você? Concentre-se nisso e repita, tá bom? Tudo bem? Um pouquinho mais acelerado. Ó, concentração. 1, 2, 3. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.642 palavras, 3.566.480 letras. Muito obrigado. Podeis tomar assento. Ótimo. Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos. Olha como o Antigo Testamento é importante de estudar. Olha quantos versículos tem, 23.214. Quantas palavras tem? 592.439. Olha só quantas palavras tem para estudar. Olha, um Antigo Testamento que foi escrito há muitos anos. Então, cuidado com as palavras que estão sendo usadas quando é usada no Antigo Testamento. Antigo Testamento, por exemplo, usa muito a expressão rolo para livro, porque não existia o livro nesse formato aqui, ó. Então você vai ver muito, abriram-se os rolos, o rolo. Aí algumas traduções vão trocar o rolo por causa do pergaminho, que eram em formas de rolo. Era o livro da época. Então, as traduções vão traduzir para hoje como livro. O livro do Apocalipse, você vai ver que vários rolos, vai ter rolo, ou então abriram-se o livro em forma, o rolo em forma de livro. Sempre vai colocar isso. Agora, eu acredito que e hoje já tem um novo livro, né? Qual é o novo formato do livro? Do novo livro que existe? Para você ler no iPad? O e-book, que é o novo formato de livro, que, por exemplo, se eu falar alguma coisa aqui, olha, leiam, se eu fosse escrever hoje o livro do Apocalipse, ou algum livro, e meu livro entrasse no canon, e eu disse, olha, leiam o livro sagrado, daqui a 200 anos, fosse e-book, teria que traduzir e-book para livro, fazer alguma coisa nesse sentido, alguma tradução, porque pode se mudar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com palavras, porque principalmente no grego muda quando você... Uma palavra como, por exemplo, céu no grego, tem três formas para expressar céu no Novo Testamento. O céu atmosférico, céu estelar
e o céu de Deus. Um céu só. Alma tem vários sentidos de alma. Alma triste, alma penada, alma vivente, alma viva. E assim vai. Então eu tenho que tomar cuidado com tantas palavras e letras para não errar. Uma letra só. Inclusive mandaram esses dias uma palavra para traduzir, falou que palavra difícil. Eu falei assim, quando você lê o contexto, é o texto antes e o texto depois, se torna mais fácil a compreensão, tá bom? Sim. Títulos? Sim. Ah, obrigado, pastor. Legal. Pregações, né? Legal. Boa, obrigado. Obrigado. Tá vendo sobre uma observação que o pastor comentou? Por exemplo, sobre aquilo que nós falamos sobre os títulos, a importância, nós somos influenciados pelo título. E aí os títulos não são inspirados. Os títulos foram colocados por homens na hora da tradução. Aí eu vou pelo título e coloco o tema da mensagem e quem é que está ouvindo a mensagem? O povo. Isso é trabalhar muitas palavras, é cada palavra, cada detalhezinho de cada palavra. Olha o Novo Testamento. O Novo Testamento já é menor. 27 livros, 266 260, 7.959 versículos, 181.253 palavras. Dá para trabalhar, né? No grego. Dá para trabalhar o grego, né? Que um assunto tem... Uma palavra tem 3 significados. Se eu errar no amor errado, que é amor de Deus, amor do homem, amor carnal, se eu errar no amor... Entendeu? Então, olha quantas palavras. E as letras? Quantas letras tem? 380 letras. Então, na realidade, eu tenho um livro nas minhas mãos que tem muitas letras, muitas palavras, e não é de qualquer forma que esse livro tem que ser lido. Entendeu? Então, nós estamos aqui conhecendo um pouquinho da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, dando continuidade aqui na apostila, a Bíblia... lembra quando eu falei na aula passada, nós valorizamos muito a expressão Bíblia, mas a Bíblia é a biblioteca, as Sagradas Escrituras. Nós vamos, mais na frente, aqui estudar um pouquinho sobre isso. A Bíblia foi escrita por 40 homens inspirados por Deus, num período de cerca de 1.600 anos. A primeira Bíblia foi impressa no ano de 1455 DC, que é depois de Cristo. E a primeira edição da Almeida foi impressa em Botávia, nos Estados Unidos, no ano de 1753. O primeiro Novo Testamento na edição Almeida foi em 1861, em Amsterdã, na Holanda. E o mais velho exemplar da Bíblia, escrito em grego, ela se encontra no Vaticano. A primeira tradução do Velho Testamento também está escrita no grego, cerca do ano 300 AC, né? Quem fez a sua tradução foram 70 homens que narraram ou que moravam em Alexandria. A divisão de capítulos e versículos só foi realizada, olha só, anos depois, né? Pelo cardeal, em capítulos, pelo cardeal Hugo, em 1236, e dividida em versículo pelo rabi Mardoqueu Nathan, em 1266, por um antipógrafo francês conhecido por R. Stefano. Olha só, antes de dar sequência, como ela era lida antes. Imagina só, stop, se hoje ela já gera tanta discórdia, desentendimento pelos que não leem, pelos que não estudam, separadinha. É como alguns padres até nos criticam, porque dizem assim, os protestantes já receberam, acham que ela já veio assim, prontinha, caída do céu, em capítulos, versículos, dividida, tópicos, subtópicos, as histórias, os índices, tudo separado. Não, teve todo um trabalho de mais de 1.600 anos entre Antigo e Novo Testamento para que ela chegasse como ela chegou
até nós, para que facilitasse exatamente algo chamado compreensão, para que todos pudessem ler a Bíblia, qualquer camponês pudesse ler a Bíblia e, com a sua leitura própria, pudesse entender. Como isso, até hoje, deixa eu escolher a melhor expressão, tá? Como isso até hoje não aconteceu, o quê? Quase impossível alguém sozinho, sem a ajuda de um mestre, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de alguém que recebeu a orientação, que estudou, que pesquisou, possa entender sozinho. Por quê, professor? Porque esse livro tem essa questão de tempo. Ela tem o distanciamento. Marca aí, tá? O distanciamento de tempo. 1.600 anos. Imagina, distanciamento de tempo. O distanciamento de tempo, eu tenho que voltar. Hoje eu converso com a minha esposa de manhã, à noite a gente já está perguntando, falou, não falou, vai ou não vai, no dia tal ou no dia tal, marcou na agenda ou não marcou, de um dia para o outro. O que aconteceu há 10 anos atrás, se não tiver marcado, ninguém lembra mais. E se tiver alguma dúvida, como é que vai consultar quem? Essa questão de tempo, eu não consigo mais ligar para Moisés. Eu não consigo mais ligar para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó. Eu não tenho como tirar dúvidas com eles. Então, essa questão de tempo faz com que haja uma dificuldade maior para estudar. Então, eu tenho que analisar para observar sempre o período, o rei, a história, o contexto de uma forma geral, para facilitar a minha compreensão. Eu tenho que ler a história para voltar no tempo, para facilitar, para não ensinar heresias. Como é ensinado hoje, muitas heresias, porque é ensinado heresia, a Bíblia proíbe e nós desproibimos o exemplo, entendeu? Isso vira uma bagunça dentro da questão das Escrituras. Tem a questão do distanciamento da escrita. Escrita em hebraico, grego, aramaico. Aí hoje ela está traduzida em que idioma para você aí? Está traduzida em? Se você ler, você consegue entender. O português, não consegue? Agora, a cultura da história, você precisa voltar na questão do tempo e do espaço da época. Quando está narrando o templo no Antigo Testamento, templo. Vai no Novo Testamento, vai falar do templo. Não, Jesus chega no templo, por exemplo, em Mateus 24, e diz assim, olha, não ficará pedra sobre pedras que não seja derrubado. Os discípulos ficam assim, mestre. Levou anos para ser construído, como é que pode? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tem hora que Jesus dava um stand assim, sabe, pastor Alexandre? Dos discípulos para eles, mestre, como é que pode? Não ficará. Jesus, por quê? Se você olhar, ele num sermão só, ele fala sobre o templo, de Jerusalém, e ele, ao mesmo tempo, ele lança uma palavra profética sobre a sua vinda. Se você não tomar cuidado, você está lendo um assunto e depois ele transforma o assunto em profecia. Já no Novo Testamento, estou falando, né? E se eu não tiver cuidado naquele momento que eu estiver lendo, eu vou fazer uma interpretação errada. Se os discípulos, naquela época, com Jesus, perguntaram, mestre, desculpa, mestre, quem sou eu aqui para falar alguma coisa? Mas quando isso vai acontecer? Mestre, levou muito tempo para construir isso aqui, mestre. Como que não vai ficar pedras que não sejam derrubadas? Jesus falou isso, predisse isso aproximadamente no ano 35, 34 da era cristã. 33, aproximadamente 34. No ano 70 da era cristã, General Tito entrou em Jerusalém e destruiu toda Jerusalém. O que ele falou aconteceu. Ele preparou os discípulos para isso. General Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo, e ficou só um pedacinho do muro. Um exemplo, entendeu? Aí ele disse assim, não ficará. E essa geração
Não, essa geração aqui, essa vai ser a geração que vai ver esses feitos. E, na realidade, ele não mentiu, não. Porque quando o general Tito entrou em Jerusalém, 30 anos depois, 35 anos depois, muitos estavam vivos. Aquela geração daquelas pessoas que falaram isso. E não somente isso, mas aquela própria geração que disse assim, quando chegaram para eles e fizeram a pergunta: esse homem, vocês preferem ele, a multidão, ou Barrabás? Aí disseram: Barrabás. Aí o que foi que o governador falou? Que o sangue deste inocente caia sobre vocês. E o sangue desse inocente foi cobrado no ano 70 com o general Tito. Não teve árvores que sobraram em Israel que não fosse cortada para pendurar judeus. Derramamento de sangue, uma catástrofe muito grande do ano 70, que quando você analisa as profecias, você fica assim, abismado. Então, nós temos que tomar muito cuidado até mesmo quando aquela fala de Jesus, inclusive, querem aprender uma coisa, para não falar errado, teve uma época que eu estava dizendo assim, disse Jesus, aí quando eu ia ler, eu falei, meu Deus, eu voltava para ler, aí não foi Jesus que disse, e nem Jesus estava dizendo. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia que tinha as letras do que Jesus falava em vermelho. Então eu nunca mais falei o que Jesus não falou. Aí eu ensinei uma outra regra para o pessoal que quer fazer uma leitura devocional, de estudos, somente do que Jesus falou, faça uma leitura do Novo Testamento, só o que está de vermelho. E veja o que é transformador, revigorante, quando você lê só o que Jesus falou. Faça um teste para você ver se você vai se tornar um cristão normal. Falei, esse é meu mestre? Meu Deus, não tem tempo ruim para esse homem. Pode ser o que for. É incrível. Bom, agora, inclusive, uma coisa importante. Olha só, dando continuidade aqui, aí já eu volto para a resposta da senhora, tá? Dando continuidade aqui, a palavra testamento é usada no hebraico, testamento, berit. E berit, marque aí, significa concerto. Berit significa aliança, né? Berit, marque aí. Berit, está na apostila, tá? Marque ela aí. E berit significa, em grego, aliança, concerto. Sendo assim, o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, chama-se a Antiga Aliança ou Antigo Concerto. O Novo Testamento, Novo Concerto, Nova Aliança. Novo Concerto e Nova Aliança. O pacto, a aliança do Antigo Testamento era através de sangue, oferecimento de sacrifício de animais, o pacto antigo, e no novo pacto, o sacrifício perfeito foi Cristo. Então, o sacrifício perfeito veio e pagou o pecado de todos os pecadores e todos que aceitam essa aliança. O sangue do Cordeiro de Deus passa a correr nas veias daqueles que aceitaram essa nova aliança. Agora, eu não preciso mais oferecer sacrifício no altar. Eu preciso agora oferecer a minha vida, a minha alma, o meu espírito a Deus em sacrifício. É uma outra aliança. É uma nova aliança através do sangue do Cordeiro de Deus. Nós vamos estudar muito isso em uma disciplina chamada Cristologia. Bom, o título Antigo Testamento foi primeiramente empregado por Tertuliano em 160 a 220 DC, depois de Cristo, e Orígenes em 185 a 256 depois de Cristo. Por exemplo, para os judeus, a Bíblia é constituída somente pelo Antigo Testamento, tá? Então, quando nós falamos, e ela é chamada da lei ou de Torá, né? Então, e os judeus usam o Taná, que é a lei, que é os salmos, e os profetas, tudo juntos, o Antigo Testamento. Então, para os judeus ortodoxos, o Messias ainda não veio, ou seja, não
existe Novo Testamento. Então, eles ainda estão esperando o Messias prometido. Então, nós recebemos... Aí, por isso que Jesus veio, olha como é interessante, ele veio para os que eram deles, e os deles o rejeitaram. É como se a porta da graça foi aberta para todos. E Jesus profetizou E sobre o ano 70, ele falou uma profecia muito pesada. Ele falou assim, olha, chegou no Monte das Oliveiras, depois vocês pegam o Google digitam Monte das Oliveiras e vocês colocam uma foto panorâmica de quem está no Monte das Oliveiras e olha para Jerusalém. Aí ele chegou no Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém, depois que foi menosprezado, depois que foi desprezado, depois que todos estavam desprezando e estavam querendo matar, e olha para Jerusalém como nação e diz, atenção, Jerusalém, ei, Jerusalém, quantas vezes quis eu vos abrigar embaixo quis vos abrigar embaixo das minhas asas. Quantas vezes quis eu vos proteger, né, e vocês não aceitaram? Quantas vezes quis eu fazer lhes proteger como uma galinha protege os seus pintinhos e vocês não quiseram? Atenção, Israel, a vossa casa ficava-vos-á deserta. E essa profecia dele dizendo assim, olha, fazendo uma analogia da proteção de uma galinha que protege os pintinhos, na proteção, dando a sua vida, embaixo de suas asas, fala de segurança e fala de proteção. Quantas vezes Jesus quis fazer isso por vocês e vocês não quiseram? Então ele mesmo profere, para mim, uma das profecias muito tristes, e essa profecia, ela acontece mesmo. E a nação geme por causa disso. Então, eu preciso entender até aquele momento quando eu leio isso no Novo Testamento, porque a partir dali só vem a questão, a cruz é o próximo passo para Cristo. E entender Cristo nos períodos da cruz não é fácil. Precisa realmente estudar. Ao ponto que, olha só que interessante, em Mateus 7,13, Jesus aprovou as Escrituras do Antigo Testamento, chamando elas de Palavra de Deus. Ele leu as Escrituras em Lucas 4,16. Ele não só leu, mas também ele ensinou as Escrituras em Lucas 24:27. Ele cumpriu as Escrituras e chamou as Escrituras de verdadeiras, João 17:17. Então, ele declarou, por exemplo, que o escrito de Davi falou pelo Espírito Santo. Até mesmo para vencer o diabo, ele usou o livro de Deuteronômio 6, 13, 16, 8 e 3. Jesus faz várias citações. Jesus era um estudante da lei. Às vezes, olha, sim, desde pequeno, toda a liturgia judaica ele participou. Então ele conhecia o Torá, ele conhecia os profetas, ele conhecia os sacerdotes, ele conhecia a liturgia do tabernáculo, ele conhecia tudo, ele estudou. Ao ponto que, por exemplo, quando ele estudou a palavra, ele, como palavra, estudou a palavra, que não teve um rabino da época que se aproximou-se dele. Todos tinham perguntas capciosas com segundas intenções, querendo denegrir, querendo fazer a pessoa confessar, querendo que a pessoa falasse aquilo que não era para falar, para ser pegado em algum erro e sobre o erro da lei ser punido. Mesmo assim, ele não teve um rabino da época. E os rabinos da época de Jesus, eles faziam parte do Sinédrio. Sinédrio era aqueles homens que 70 homens e um sumo sacerdote, que regiam, eles que julgavam. O Sinédrio que julgou Jesus. O Sinédrio. Então, o Sinédrio era a elite. O Sinédrio dos 70 era os homens mais cultos da época de Cristo. E os mais cultos introduziam-se no meio das pessoas e faziam perguntas para ele,
e mesmo fazendo perguntas com segundas intenções, Jesus sabendo, você vai ler várias vezes, Jesus sabendo da intenção do coração deles, falou. Vieram apresentar uma mulher para ser Aí colocam a mulher e diz assim, mestre, está aqui. Ela foi pegada em adultério. E aí, mestre, o que nós temos que fazer? O que temos que fazer? Jogaram lá. Aí Jesus começa a escrever, não queira saber o que está escrito ali. Bom, porque não dá para saber. Escreveu, não está. Porque tem gente, eu vi um dia um rapaz pegando, e ele falou, escreveu na praia. Olha, irmãos, eu só sei falar o seguinte, quando se escreve na areia da praia, vem a onda e apaga. Acabou. No Antigo Testamento era diferente. O pecado era escrito na pedra. Eis que eu escrevo teu pecado na pedra para que não saia. Para que fique ali martelando. Mas ali é diferente. Na graça, escreve na areia, vem a graça e diz o seguinte, apaga os pecados para nunca mais. Sabe onde é lançado? No mar do esquecimento. É o poder do sangue. Então, ele faz uma pergunta, ele faz um trocadilho de oratória e uma experiência terrível, fala assim, faz uma outra pergunta. Fala assim, olha, mulher, fala para a multidão, quem não tem pecado? Olha a pergunta que ele faz em uma época de uma geração, da geração de Jesus. Quem não tem? Ele está ali abrindo uma opção para aquela mulher sensacional, para que não matassem aquela mulher. Primeiro eles empurravam, davam alguma forma de quebrar o pescoço para depois apedrejar. Só que Jesus já vê eles com segunda intenção, porque quem é pegado em adultério tinha que trazer o marido e a esposa junto e testemunhas para ser julgado não por ele, era para ser julgado no Sinédrio. Então eles queriam achar uma acusação para ele, para levarem para o Sinédrio. E eles já estavam com as provas, articulando tudo. Mas não era a hora ainda daquilo acontecer. Aí Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia expressa. E de um em um foi saindo, isso, sim, que foram os acusadores. Porque os mais velhos eram os acusadores, os rabinos principalmente. Saíram e cada um foi saindo. Aí o que acontece? Fica só Jesus e a mulher, e ele fala exatamente uma palavra revigorante, que é, eu também. Qual é a palavra? Eu também não te condeno. Aí falou uma expressão dentro da doutrina da salvação muito importante. Vai e não peques mais. Vai e não peque mais. Teus pecados estão perdoados. Quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Sabe? Nós vamos tratar isso mais depois, mas você entender. Por que eu falo isso? Porque quando nós entendemos cristologia, nós vamos entender, às vezes, alguns textos estão escritos no Novo Testamento que Jesus está falando como Deus. E como entender quando ele está falando como Deus? Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes ele está falando como Deus e eu não posso pegar aquela palavra para tentar aplicar, porque ali é Deus falando, então ele está falando como Deus e eu não vou conseguir aplicar, porque aquela palavra ali, ele está falando, ele era 100% homem, 100% Deus, então estava falando sobre inspiração divina, como Deus sabendo daquilo. Então em cristologia nós vamos estudar muito esse assunto aí. Está claro? Jesus leu, aprovou as Escrituras, usou as Escrituras até para Satanás, ele repreendeu. Agora, olhem aqui para mim. Posso fazer uma pergunta? Pode? Sim. Ele chega para aquela passagem de Jesus com o diabo. Essa passagem, ela é literal? Já vou falar um negócio para vocês, porque se vocês lerem essa passagem, e essa passagem, vocês na leitura entenderem ela errado, acabou toda a interpretação e a pregação de vocês. Onde está escrito? Não está escrito, vê no Google aí. Sim, sim. Vamos lá. Está no Velho Testamento? Os que têm Bíblia, por favor, os que ainda contam. Não, porque é uma coisa, ter Bíblia escrita, papel, então eu tenho que estar perguntando sempre. Qual é o trecho? 4 quanto? Não. 4 quanto? Até o 11 aqui. Vamos para ainda. Ó, deixa todo mundo achar, tá? Começa bem explícito, né? Como é que está na epígrafe? Já começa a dizer, meu texto está assim. Qual está o texto? A primeira coisa. Satanás tenta Jesus.
Isso, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu nem vou ler muito. O primeiro versículo, olhem aqui para mim. O primeiro versículo é a chave hermenêutica para você não errar. Ó, vamos ler comigo? Então foi... Estão aí, né? Então foi conduzido Jesus pelo... Opa! Eu vi, não. A grande maioria das vezes estão pregando isso. Se foi em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Então foi conduzido ao deserto. Ó, eu não vou falar não, próximo não. Para ser tentado, foi conduzido. Olha o estado da importância do jejum e da oração. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha como é que estava o estado dele. Olha como é que estava. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Pedras são essas aqui. São físicas, são literais. Mas tudo bem, deixa aí. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ponto. Por que ele usou pão aqui? O pão, naquela época, era o alimento principal de nutrir o corpo, de dar força, de dar energia, de dar vida ao corpo. Aí ele faz aqui a expressão. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele faz a tentação, mas olha, e chegando ele, faz essa pergunta e ele dá uma resposta bíblica. No versículo 5, o diabo diz, então, quando você lê esse texto aqui, outro dia você lê Jó capítulo 1 e vê o diabo se apresentando para Jó. Eu não vou entrar nele, mas um outro dia, porque só vou falar isso. Eu vou sempre soltando aos poucos. Você vai... Depois vocês leem Jó, capítulo 1, para vocês verem a forma que Satanás tenta Jó. Não há mudança, não. A única diferença é que Jó ele tentou de uma forma e matou, gerou doença, e aqui ele ofereceu riquezas, ofereceu o mundo, que nós vamos falar aqui, ó. Agora, olha só o 5, tá? O 5, você tem que conectar o 5 com o primeiro. Ou seja, conectar o versículo 5, você pode pegar assim, ó, e fazer uma seta para o primeiro. Para quê? Para que você entenda que ali não é literal. Porque no 5 ele já diz, então o diabo o transportou. Transportou quem? Como é que o diabo tem poder para isso? Eu estou só assim, tá? Fazendo um exercício. Então o diabo transportou a cidade santa. Como que ele vai transportar a cidade? E colocou sobre o pináculo do templo. Pegou a cidade e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, a parte mais alta, lança-te daqui, debaixo. Lança-te daqui abaixo. Ele trouxe a cidade, trouxe o pináculo, trouxe a cidade de Jerusalém, em visão, para Jesus ver naquele momento, e disse assim, e ele em cima do pináculo, uma visão, nem assim que a gente, quando tem visão, ele falou assim, ó, aqui, você está em cima do pináculo, em sonhos, pula aí, porque os teus anjos darão ordem, e eles não te obedecerão. Onde está escrito isso? O próprio diabo também conhece o que está escrito. Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, ele era, né? Ele é. Lança-te daqui de baixo, porque está escrito. Ó o que é que ele diz, ó. Quem está falando aqui agora? Eita, meu Deus do céu, calma, pelo amor de Deus, para mim não achar que está falando heresia. Então quer dizer que na Bíblia está escrito o diabo falando também? Ele é o escritor daqui? Não, né? Não, calma, estou só soltando um negocinho. Ah, irmão. Então cuidado com os falsos mestres aí, com os
tem muito filho com o espírito do diabo aí dizendo que é Deus e não é Deus, viu? Olha o que ele faz. Olha só, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão a mão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aí Jesus responde, disse-lhe Jesus, também está escrito, ei irmãos, olha aqui para mim, rapidinho, palavra com palavra. Olha o bom de conhecer as Escrituras, você conhecer das Escrituras quando você é confrontado pela própria Escritura. A Bíblia por si só se explica. Ela não precisa de ninguém para explicar. A própria Escritura explica a Escritura. Então, ele falou algo e disse, e o diabo usou a Escritura e Jesus também usou a Escritura. Olha aqui. E ele diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o que é que acontece no versículo 8? Novamente transportou o diabo, o quê? E mostrou todos os reinos do mundo e a glória. Ou seja, naquele momento ele transformou todo. Imagine aqui comigo, por favor. Por favor. Aqui não é só você tendo uma visão, e na visão você numa guerra espiritual, e o diabo agora traz todos os reinos do mundo existente, a Grécia, os gregos, os romanos, que eram os reinos que existiam, imaginam, Egito e tanto, tudo, mostra tudo e está aí. Pede o que quiseres. Mas ele estava em oração, por isso, irmão, oração, jejum, vida consagrada, é Jesus aqui nesse momento. O diabo vem, porque nesse momento de intimidade com Deus, tentar colocar confusão ou testar a sua fé, e ele dá as respostas exatamente na altura. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrares, ou prostrando o 10. Disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. De novo, pela palavra, olha o poder como a palavra tem. Está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás, e ao Senhor teu Deus somente, olha o poder que tem na palavra. Nós temos que usar a palavra. Olha que tremendo. Aí ele diz, então, versículo 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e fizeram o quê? Serviram quem? Jesus, pós toda aquela tentação, pós aquele esgotamento físico, os anjos vêm e servem Jesus, auxiliam Jesus pós toda aquela guerra espiritual. Agora, exemplo aqui para nós, esse fato aqui ocorrido é um exemplo para nós exatamente para usarmos a palavra. Jesus usou a palavra sempre. Em guerra espiritual, em qualquer guerra que nós tivermos, nós temos que usar a Bíblia. Eu falei na primeira aula, pastor, até comentei uma coisa. Tem hora que a gente tem que pegar o Salmo 91 e lutar mesmo. Pegar o Salmo 91, um exemplo, não estou falando que ele vai me proteger. Eu estou falando que eu estou pegando ele. Pega ele aqui, por favor. Pega ele aqui. Pegar o Salmo 91, aqui, ó. E não é superstição, não. É falar, é ler ela para você e você se tomar posse disso, ó. Ó, achou aí o 91, por favor? Exatamente. Tem gente que já prega isso. Eu já vi. Eu também. É que... sim, pastor. Ó, a senhora vai dizer, olha, a senhora me dá, é verdade, eu tinha que dar a senhora. Ela tá doida pra pegar essa aula. Ainda bem. Ela é doida pra Eu vou ler esse, concluo esse assunto aqui e foco aqui, tá bom? Na resposta. Acharam? Sim. Vocês acompanham a minha leitura, tá? Qual é que está a epígrafe de vocês aí, a epígrafe? O texto. Não, desse jeito não, irmão. Não, deixa eu tomar. Não. Ainda bem que teve um pastor que falou, porque o restante... Como é que está escrito aí? Podem falar. Está vendo o tanto de tradução? Eu estou só fazendo isso, esse exercício, tá bom? Porque toda vez tem que se praticar isso. Bom, escuta-me. 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor,
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as asas, com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não chegará a atingir, não será atingido. Mas só parar por aqui. De vez em quando você tem que fazer umas leituras para você, sem fazer exegese. Por quê? Porque se eu for fazer uma exegese desse texto, a gente passa uma hora que é um salmo que poucos entendem, mas quando você entende a questão do propósito da segurança, da proteção, para você falar para você, você precisa falar os oráculos. Porque se eu disser aqui, o 7 diz assim, ó, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A minha pergunta é, se eu não vou perguntar dos outros, só vou perguntar desse. E depois que acabar os 10.000, tá aqui, ó. 1.000 cairão ao teu lado. Sabe quantos já cairão ao meu lado? Milhões e milhões e milhões. Que explicação é essa daqui? 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita. 1.000 de um lado, 10.000 do outro. Depois que os 1.000 acabar e os 10.000 acabar desse outro lado, aí eu vou ser destruído? Que linguagem é essa que está usando, entendeu? O Deus está dizendo o seguinte, pode ter 1.000 de um lado, 10.000 do outro, vai cair todas as pessoas que se levantarem, todos, vai cair, vai renovar os 10.000, vai renovar o 1.000 do outro lado e vai ser da mesma forma. Mas ele precisa usar uma linguagem figurada, simbólica, para que eu entenda sobre esta questão de números. Eu preciso usar números. Porque se eu tirasse aqui os números, tiro os números, ó, cairão pessoas vai cair pessoa de um lado, vai cair pessoa do outro, como é que fica? Fica vago. Mas ele precisa demonstrar poder. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de poder. No Antigo Testamento ele era conhecido como o Senhor da Guerra. O Senhor da Guerra. Então tem hora que eu preciso ler textos em voz alta, para mim mesmo, na frente do espelho, ler o texto. Olha, eu vou falar várias vezes para vocês que é algo que eu pratico. O diabo vem e daqui a pouco ele fala, para trás de mim, Satanás. Pensamento diabólico. Sim, repreende. Você vai ficar na luta só no espírito, entendeu? Jesus está ensinando a gente a usar a palavra contra o inimigo, nós não usamos. Um dia meu filho assistiu um filme proibido, pequenininho, aí estava passando mal. Papai, me proteja. Não vou lhe proteger, não. Você assistiu o filme, estava tendo. Então você vai fazer o seguinte, na hora que aparecer no sangue, de novo você vai dizer assim, há poder do sangue de Jesus Cristo. Clama o sangue para você ver se não vai embora. Você começar a confiar, sabe? Aí, usar o nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, eu acredito. O poder... Exatamente. Porque, eu não sei se na aula passada eu falei... Não, é em outro lugar. Porque quando nós usamos a palavra para amaldiçoar, em vez de abençoar, você acaba destruindo. E se nós sabemos usar o poder que Deus nos deu em relação às Escrituras, porque, gente, olha, por exemplo, expulsar demônio. Como é que você expulsa demônio? Não, doutorado. Saia em nome de... Não, do meu conhecimento, de todo o meu tempo de empresa, de tudo aquilo toda a experiência que eu tive. Não, demônio é no nome de Jesus. É usar as Escrituras. Use a palavra de Deus, use as Sagradas Escrituras para a sua guerra. Aqui é a espada do Espírito, é para guerrear. Bom, o Antigo Testamento, dando continuidade, só as divisões a gente fala na aula, na próxima aula eu falo sobre o anjo. O Antigo Testamento foi originalmente escrito... Não vou não, pastor. Pode ficar tranquilo. O Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com exceção de alguns trechos escritos em aramaico, herdado pelos judeus após o exílio babilônico. Bom, aqui é a divisão do Antigo Testamento. Deixa eu falar sobre a pergunta que foi feita na aula passada sobre os anjos. Não, que galo? O galo vocês vão estudar mais uma semana. Não me senti realizado, não. Falei no início da aula.
Não estou realizado. Mais uma semana para estudar. É verdade, porque mudou uma opinião minha. Porque, olha, o que estão falando ali, comecei a gostar, mas não fui convencido, entendeu? Então, isso ali está sensacional. Mas eu vou de mais informação, eu vou colocar um artigo, só um artigo, eu vou colocar só um artigo, e eu quero vocês estudando esses dois assuntos, estudando os dois assuntos. Não, olha, eu tive um professor de comunicação que ele disse o seguinte: olha, se você estiver fazendo um curso, faz um curso, estuda só aquele curso. Não tenta fazer 2, 3, 4 cursos ou tentar aprender. Não, aprende aquilo, fica naquilo, estuda aquilo, não sai desse assunto, fica nesse assunto, vai no galo, estuda tudo isso aí. Tá bom? Vê quanto eles, porque... E eu quero respostas faladas, escritas. Eu quero vocês vão ser avaliados pelo que está ali no grupo, eu não já falei? Eu quero vocês falando, porque quem não tiver coragem de falar, porque quando eu começar, vocês falarem aqui, já começaram a falar lá, entendeu? Porque é aqui e lá, então eu não quero espantar ninguém, não vou espantar, mas eu quero desenvolver vocês ao máximo, tá bom? Mas eu tenho que ir devagarzinho. Eu falei na aula passada que asas é uma capacidade de seres espirituais para voar. Na linguagem do observador, ou numa visão, ele vai escrever aquilo que ele está vendo ou recebendo de Deus. Por exemplo, vocês já leram aquela passagem quando foi expulso o homem no Éden? Leram? Foi colocado o que lá? 2 anjos? Capítulo 3, versículo 24. Vocês assistiram aqueles 10 versículos que não estão na Bíblia? Comenta alguma coisa, comenta o nome da igreja no YouTube, faz alguma coisa, escreve lá para aparecer o nome da igreja. Eu não sei qual que seria melhor, mas coloca aluno, coloca o nome da igreja para poder também fazer propaganda. Se quiser colocar o endereço, pode colocar também. Por quê? Porque ali vai para o mundo inteiro quem está escrevendo. E eu analiso porque ali é uma aula específica para vocês e eu estou focado ali no que vocês estão falando. E também para vocês se interarem, tá bom? E comentarem em YouTube, comentarem no grupo fechado, se acostumar com isso e depois se acostumar aqui. Acharam aí? Alguém lê para mim, por favor. Pode. Havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente, espada inflamada que andava para guardar. Ótimo. Segura aí, pastora. Era um só aí, né? Agora, isso. Mas tem pessoas que já falam 2, 3, 4, 5 e criam pela interpretação. Querubins é a classe. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Eu precisava de outra tradução. Uma tradução. Cadê o nosso irmão da Bíblia? Não está, né? Ele está online? Vou pegar a versão dele. Como é o nome dele? Fábio, coloca aí o seu comentário que está escrito na sua Bíblia aí. Tira uma foto, põe no grupo. Gênesis 3, 24. Outra pessoa, lê outro versículo. O senhor, qual que está do senhor? É na sua tradução. Viu? Isso. Ao oriente do Éden. Sim. E depois? Ou refugir da sua espada que se evoluiu da árvore da... Aí tem que estudar o texto todinho. Alguma tradução é diferente do que ele estava lendo? Vai aí. E Eva, do lado leste, estabeleceu seus querubins, uma espada flamejante, se movia em todas as direções, gritando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Ótimo. Olha que tradução é essa, viva? King James. Olha que tradução. Você viu você viu? Primeiro, essa tradução já mostra uma coisa importante. Os anjos ali não estão com a espada. Vocês viram na leitura? O anjo está com a espada aí? Opa, obrigado, irmã! Exato, é isso. Que era que a espada fazia? Ótimo, isso, irmã. Tá aí, olha aqui para mim. Foi colocado querubim na porta e ao lado de todo o jardim, uma espada rodava
uma espada flamejante rodava no jardim inteiro, rodando, em todas as direções. Entra ali, entra, Adão. Volta, Adão. Porque se tu quiser entrar e de volta para comer do fruto proibido, vai ter que passar pelo... Não, da árvore da vida. Porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele e Eva, lembra que eu já comentei com vocês, não sei? Eles viveriam eternamente em pecado. Eles não pecaram? Aí, a árvore da vida, você come o fruto da árvore da vida e faz o quê? Eram 2 frutos que tinham, certo? Era dois frutos. É o fruto do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva comeram e pecaram. Entrou o mal do mundo a partir daí. Ponto. No mesmo jardim tinha outra árvore com o fruto da vida. Quem comesse do fruto da vida vivia eternamente. E se você estiver em pecado, não, ele comeu primeiro o do bem e do mal. Só que se fosse os dois, depois que tivesse comido, fosse comer o da vida, aí eles teriam vida eterna em pecado. Eu estou sendo claro ou não? Sim. Mas aí Deus faz o quê? Expulsa eles do jardim, coloca anjos, aqui na realidade é um anjo só, mas coloca uma espada flamejante rodando. Então aqui já a espada não está. O anjo está ali para proteger. A espada também está ali para proteger, para que ninguém tivesse acesso à entrada no Jardim do Éden. Aqui, no Isaías capítulo 6, quando nós lemos capítulo 6 de Isaías... Professor, oi, mandou a versão dele aí. Mandou? Não entendi. Isaías 6. Para proteger o jardim, porque lá no jardim tinha uma árvore, tinha a árvore da vida. Eles não pecaram, certo? Para proteger a árvore. Porque se Adão e Eva voltam para o jardim, um exemplo, aí eles comeriam da árvore, a segunda árvore. Aí, o que é que a árvore da vida faz? Da vida eterna. Então, automaticamente, eles viveriam eternamente em pecado. Agora, imagina essa geração até hoje. Se hoje tem... Agora, deixa eu fazer uma analogia interessante. Se hoje tem quase 8 bilhões de habitantes sobre o globo terrestre, imagine Adão e Eva até hoje, vivo. Estava vivo até hoje. Pecando, torta à direita. Pode? Seria a proteção do jardim e da árvore. Aí ele coloca, aí aparece o anjo ali já como a missão específica daquele anjo ali era proteger. Algumas pessoas desenham ele com espada, segurando espada, fazendo um monte de coisa. Aí eu tenho uma ideia que ele está ali segurando uma espada. Aí eu já começo a ter uma ideia mitológica do que é um anjo. Aí eu começo a ter problema nas próximas culturas que vão se surgir. É o que eu vou chegar lá. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. 24. Deus expulsou o homem que no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ele chegasse perto da árvore. Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó. Estou falando, exatamente, estou vendo. Esse ninguém está usando é uma linguagem hoje, uma linguagem de hoje, mas na realidade esse ninguém era Adão e Eva ou os próximos ou as gerações futuras. Porque ninguém sabe aonde está o Jardim do Éden. Ótimo. Muito bacana. Aí já é uma interpretação já dividida da ação. A espada tinha um propósito e o anjo tinha um propósito. A missão específica daquele anjo ali era proteger. Ali eles estavam para proteger. Quando vem para proteger, não adianta. Não vamos ler Isaías, não. Vamos ler Gênesis ainda. Deixa. Ó, Gênesis 18. Só o versículo, só o primeiro texto dos dois. O que é que está escrito aí? O 18. Gênesis 18. É mesmo, pastor? Não, eu sei. Tá. Olha. Não, eu sei.
Agora eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Não vou lhe constranger. Só leia o primeiro. Não, o versículo 1 é. É o 2. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens. Espera, pronto. Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, meu irmão? Não. Aqui está falando de 3, mas aí se eu for falar só com os anjos igual, é 3. Não, tá certo. Mas vai ser que todo mundo vai ter que pensar como você. Não, sim, na leitura do seu. Não, entendi. Mas o que eu quero dizer é que a própria leitura do texto vai contra o contexto, vai contra o texto, contra o título da epígrafe. Por isso dessa preocupação. Porque a epígrafe está quantos? Aí você confunde nós, Rogério. Não, eu estou aqui para aprender. Não, sim, pode ser. Mas aí nós vamos ter que entrar em uma coisa chamada teofania. Vai. Quem é esse senhor aí? Mas então olhem aqui para mim. Ó, rápido. Olhem aqui para mim. Ó, imaginem cada um aqui lendo do seu jeito, interpretando do seu jeito e achando do seu jeito. Rapidinho. Não vem aqui, irmão. Por favor. O Senhor disse a Abraão: terra, vai e sare a terra. Passa para outra irmã lá e eu passo pela outra. É isso. Aí um passa para o outro. Isso. Vamos ver aqui. Lá atrás, ali, o irmão. Isso. Pega aqui, ó. Não? Passa para ele, você entendeu? Isso, passa para o irmão lá. Não, para aquele lá. Aquele. É o último lá. Obrigado. Que café, aliás, né? Tem café aqui, ó. Hoje eu tô. Vai. Aí a senhora passa para ele. É isso. Não, tem, no ouvido. Tem que ser no ouvido, irmã. É o que ela entendeu. Não, você não repete. E não, você nem dá atenção mais. Isso! Você, olha aqui para mim, aproveitando essa deixa aqui. Tu tem como perguntar aqui para os que morreram? Entendeu? Obrigado. O senhor poderia vir aqui, por gentileza? O senhor poderia vir aqui, por gentileza? Eu queria só saber o que, depois de nem 5 minutinhos, 2 minutinhos de um diálogo, estamos aqui escrevendo alguma coisa, o que é que chegou em você? Abraão é 3. Não. Pode vir pra cá. Eu lembro mais. Abraão é 2. Aqui chegou no último aluno, Abraão. 2 anos. Abraão e 2 anjos. É. O que é que chegou aqui? E Deus disse a Abraão: vai e sara a terra. Eu sinto que eu tinha hoje já. Ó, o que é que aconteceu já? Chegou alguma coisa diferente aí? O que é que chegou aí? Abraão. Aqui Foi salvo. Abraão salve. Abraão salve a terra. Abraão tem Ô, Glória. Jesus. Olha, olha, sabe começou a ter o quê, irmão? Olha só. Retorceu. Ó, a distorção da palavra em pouco tempo. Olha a distorção que nós estamos fazendo aqui em minutos. Tragédia.
E gera uma tragédia. Porque Deus falou uma coisa. Já está profetizando outra coisa. O que é que chegou aí? Na irmã. Lá, pera ainda. Na irmã. De preto. Sim. Salva a terra, Abraão. E o senhor? E na senhora? Não. Sim. Tem problema. E no senhor? Mas quem te falou isso? Ah, tá. Talvez eu interpretei até mal. Não, tudo bem. Não, mas... Obrigado. Deus abençoe, obrigado. Tá certo. Se eu... Faço. Não fale muito dos dois homens, certo? Pode. Concordar quando eu ver que foi Agora você me fez uma boa pergunta. Porque os títulos foram colocados por homens. Os títulos não são inspirados por Deus. Tá claro? Os títulos não são inspirados por Deus. Se o versículo, o que manda é os versículos. É os versículos. Na realidade, aqui são 3 anjos, são 3 homens. Aí, nas traduções que querem melhorar, já colocam Deus, porque um dos anjos é, de uma forma teofânica, Deus, o Senhor. A versão do Fábio. O Senhor apareceu a Abraão num bosque sagrado de Manre, e era a hora mais quente do dia, era verdade. E Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Olha, devia vender pastel nessa época. Desculpa, porque não, irmão, tem nada contra a tradução, não. Lembra que eu falei que ela é demais? Ela joga, daqui a pouco vai ter e-book aqui. Então, mas é boa, tá ótimo, tá certinho, né? E olhou para cima, eis que viu 3 homens aqui, ó. Homens. O que eu quero dizer? Boa, aqui, o homem aqui tá legal. Entrou com eles e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: Senhor, eram homens. Ou seja, a aparência deles eram de homens que apareceram. Então, você nessa aparição aqui, não era seres com asas, aparecendo com asas, se manifestando com asas, aparecendo com aquela coisa. Apareceram homens, eles conversaram normalmente, ao ponto que quando foram para Sodoma e Gomorra, o negócio pesou que eles quiseram coabitar com os homens, porque a aparência era de homens, e eram homens. Isso, está certo. Aí, meu irmão, que tradução que é essa daí? Oh, Jesus. Eu sei, mas não, tá certo. Mas o que acontece? Mas a história não é essa, porque o 19 também não é. Entendeu? O 19, pode ver o que tem no 19. Eles não querem... Olha, desculpa, mas aí, ó, esses 2 epígrafes é como se eu não quisesse mais nem acreditar em milagres de Deus. Nem arriscaram na teofania, para dizer que é Deus, um dos anjos, e nem que são seres espirituais, já na destruição. Porque na introdução do assunto, leia aí a introdução do assunto do 19, leia, por favor. Não, a sua. Pronto. Quantos anjos? 2. 19 ou 18 quantos anjos aparecem? 3. Agora leia outra tradução, que não seja essa. No 19. Recebe os 2 anjos em sua casa. Ótimo. Agora, cadê os outros? Cadê o anjo? Cadê o anjo, o homem, em forma de homem, que apareceu a Abraão? Cadê? Na barraca. Poxa vida, devia ser de queijo. Desculpa aí, gente. Não, Fábio, cadê o Fábio? É a tua Bíblia. Barraca aqui, a gente vende muito pastel, cachorro quente. É uma barraquinha de cerca, né? Eu quero saber, cadê o anjo de Gênesis 19? Qual era a missão desses 2? Era 3 homens que veio. Aí, só que isso. E para Ló, cadê ele? O outro. Cadê o outro? Não, eu quero mexer. Cadê o outro anjo? Faça.
Não, por favor, não fale isso. Se eu falo para ter aqui, voltar esse Senhor, que 2 anos. Sim. Aí ele Não, mas você leu depois que o versículo 2 eram 3 homens. Quando você lê o 19, aparece 2. Cadê? Eu quero que vocês olhem para mim. Como é que é, irmão, esse negócio aí? Todo mundo está lendo esse texto que o senhor passou? Oi? Como é? Leia em voz alta. Opa. Abraão, e Abraão tomou ao seu lugar. Como é que é a sua? Fala a tua de novo. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. E aí? Tá igual. Tá igual? E aí? E retirou-se Cadê a tua tradução? A última, É, o último. tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. A sua? Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou. E a da irmã? O Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Ah, obrigado. Essa é a mesma versão do Fábio lá. Tá. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora. E Abraão voltou para casa. Ele foi embora para onde? Pronto, a resposta está aí. Quem vai me dar? Quem vai me dar? A resposta está aí. A resposta está no último versículo para começar o 19. Hã? Hã? Eu não sei mesmo, não. Teofania? Tá todo errado, senhor. O senhor tá todo... Ó, a minha versão tá assim, ó. Eu quero que você... Senhor, Isso! quando acabou de falar Mas, ó, e Abraão... olha aqui para mim no meu óculos. Olha aqui no meu óculos. O último versículo, o 33, ele está dando a resposta para o versículo 19. É só você entender. Capita. Então faz o seguinte, faz a leitura do 18 e faz a leitura do versículo 33 e a leitura do 19. Porque antigamente não tinha capítulo nem versículo, era tudo junto. Tira os capítulos e versículos e faz a leitura. Era tudo junto. Se tivesse junto, como que você leria? Bora e prosseguiu. Sim. Foi o Senhor Deus. Quando acabou de falar com Abraão, então esse Senhor era o Espírito. E ele voltou ao seu lugar. Tá indo ficando melhor. Tá melhorando. Vá, o senhor precisa falar. O senhor está certo. O senhor está começando a ficar certo. É que o senhor entrou em teofania, aí... Até aí tá certo, tudo que você falou. Mas eu preciso desse conhecimento para a leitura do texto, certo? Para me dar a resposta certa, dentro do 18 e do 19. Eu quero saber se é o Senhor, eu quero saber onde está o Senhor. O que aconteceu entre um capítulo e outro? Falou. Calma, não. Por quê? Ó. Ô, Zé, esse é o título aí de novo pra mim. Pastor, Jesus foi do céu e ficou 2 anos. Hã? O 18 diz assim, o Senhor, Jesus subiu e ficou 2 anos. Aí fechou. Lê pra mim de novo. o Senhor e 2 Abraão. Que dá no mesmo, aparece em 3 anos. Isso. Então, Aparece, porque eu aparece 3 anjos a Abraão. Você dá o Senhor e 2 anos. O Senhor é uma quantidade. ok. Mas vamos lá. Deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes vocês se detêm em uma coisa e não é a quantidade dos 3 ali que vai te dar a resposta. Eu preciso entender o seguinte, dentro de toda essa história, quantos apareceram para um e qual era a missão específica dos homens? Eram homens. Só que um desses homens é o Senhor. E a palavra Senhor ali está relacionada ao anjo do Senhor, que é o Cristo. Um daqueles homens é o próprio Senhor, de uma forma teofânica. E o que é teofania? É a aparição do divino ao humano,
do angélico ao humano. Então, Deus, para que o povo não morresse, ele aparecia de forma humana. Um dos anjos é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Um dos anjos, um dos homens. Então, quando eu leio o versículo 19, aparece 2 para Ló. Por que aparece 2 para Ló? Porque nós não lemos o contexto da história. Quando aparecem os 2, os 3, a Abraão, ele começa a dizer sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz, meu Senhor, se tiver 50. Abraão conversa com Deus e diz, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, justo, se tiver 20, justo, o Senhor, por amor a esses, o Senhor, não, por amor aos 50, aos 40, aos 30, eu não destruirei. Enquanto Abraão estava conversando com o Senhor, no meio aos carvalhais, o que era que acontecia? Os outros 2 anjos foram para, visitar Ló, já quer destruir Sodoma e Gomorra. E foram visitar Ló 2. Por isso que aparece 2 e está certíssimo, porque quando aparecem os 2 a Ló, o Senhor não estava ali, logo no início. Estava na destruição de Sodoma e Gomorra. Porque ele desaparece de Abraão e aparece lá com Ló. Aparece em Ló para a destruição de Sodoma e Gomorra. Ao ponto que ali tem a cena da mulher que se transforma em sal, e o anjo do Senhor, o próprio Senhor que falou com Abraão, diz para eles, salve a sua vida, não olhe para trás, em toda a campina, não olhem para trás. A mulher olha e vira uma estátua de sal. Ali é literal, meu irmão. Obrigado. Não estava sonhando, não. Fogo caiu, enxofre destruiu Sodoma e Gomorra, mas não é aquela que está lá até hoje, não. Está, pelo amor de Deus. Está cheio de pessoas que pensam que a estátua está até hoje. O anjo, vamos lá. Só fazer exercício para terminar. O anjo. Não, isso aí eu não vou falar agora, não. Só na próxima aula. Não, o anjo não tem asa. Primeiro eu estou mostrando que o anjo é espiritual. Que a asa é espiritual. Mas eu estou mostrando algumas histórias para poder dar a resposta. Entendeu, pastor? Segura mais um pouquinho. Já mandou pegar a tampa da arca. Não, a tampa da arca vai ficar aqui sempre, toda a aula quase. Não, irmão, enquanto a arca estiver aqui, a arca é o símbolo da presença, vocês disseram? Aqui é símbolo da presença. Se você levar a presença de Deus para qualquer lugar, o que nós temos que saber é o que tem dentro. Aqui, eu só vou revelar um segredinho. Aqui é a única passagem da Bíblia que tem fisicamente as asas nos anjos, físico. É essa passagem aqui, ó, da construção da arca. Agora vai para a construção da arca. Porque nós vamos depois construir a arca para depois... Mas vamos voltar aqui nos anjos rápido. Sobre os anjos, tá claro? Tá claro mesmo? 2 anjos, 3 anjos. Na realidade chegaram 3, apareceram 2, mas depois foram 3 destruir. Tá bom? Depois nós voltamos com esse assunto em outras aulas. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos estudar sobre as divisões do Antigo e as divisões do Novo Testamento. A pastora vai ser especialista. Não entendeu ainda, pastora? Quer ser especialista. Imagina quando chegar a aula mesmo, hein? Não, e sobre a questão, sobre a questão do galo, eu quero que vocês estudem mais um pouco. O que é que acontece? Eu preciso que vocês conversem mais entre vocês. Por quê? Vai chegar uma época, nós aqui, que vocês vão estar aqui falando, entendeu? Vão estar aqui falando. Então, não que seja agora e tal, não vou, mas o que você estudar, mas não é eu não vou pedir para você falar ou fazer aquilo que você não estudou. Você vai colocar aquilo que está na sua mente, aquilo que você entendeu. É aquilo, o seu raciocínio. Vamos desenvolver o seu raciocínio em relação ao pensamento. Você estudou aquilo, falou, ainda no meu ponto de vista, eu
estou raciocinando isso, eu estou entendendo isso. Você expõe seu raciocínio para a turma, mas isso não é agora. Mas se eu começar a falar no grupo, se eu começar a me soltar, é um grupo de está todo mundo aprendendo, é aluno, eu também sou aluno, nós todos aqui somos alunos, aí nós vamos chegar no final de todo mundo aqui, eu vou ficar despreocupado em relação a... na hora que eu falar alguma coisa, vocês já, entendeu? Já captaram, já pegaram, porque eu não entrego assim. Por isso que eu digo assim, lê o texto, procure, eu não sei onde que está. Vê aí, é isso mesmo. Aí vocês vão fazendo... pastora? Como assim? Então fala aí rapidinho. Não. Não é. Por que é que eu quero? Porque se você chegar, eu tenho que entregar isso para vocês, que isso é uma lição de casa. E eu quero discutir, por isso que eu quero que vocês falem, porque eu ia entregar outra lição hoje, mas não vou, porque eu ainda quero essa para essa semana. Deixa aqui a professora. Pelo homem, inspirado pelo homem. Aí quantos de nós assistimos lá, Jesus inspirado também lá, e lá o galo canta, não é? O galo, você assiste mais antes. Literalmente, o galo canta, você escuta o galo cantar, o bichinho lá de asas, que não é o anjo, cantar. Então, na minha concepção, o galo não, nem no momento o galo cantou. Houve o toque. Sim. Foi tocado. Então, assim, não teve canto de galo. Som, instrumento, o galo. Estou começando a gostar, viu, professora? Muito bom. Tá ficando bom. Eu tô gostando disso aí. Eu tô gostando. Olha. Não, mas você está raciocinando, pastor. É isso. Eu posso fazer aqui uma pergunta capciosa, eu sou professor, porque eu posso soltar aí e vocês não sabem qual é a minha intenção. A minha intenção é que vocês estudem e gerem exatamente isso, entendeu? Mas isso aqui é algo que nunca mais, depois que a gente passar, nós não vamos esquecer. É isso que... Mas aí precisa colocar lá no grupo, ou escrever ou falar. Esse seu pensamento, daqui a uns dias eu vou pedir para a senhora falar aqui. Entendeu? Já estou gostando desse pensamento. Legal. Quem foi que colocou aqui, tirou o contexto do doutor Elias? Quem foi que colocou lá do Elias, do livro do Elias? Foi a senhora que tirou do livro do Elias, da página 55? Eu que ver. Isso, parabéns. Foi mais ou menos... Por quê? O que eu estou analisando? Porque se lerem o seu artigo, já vão abrir mais a ideia do conceito. Eu não sei se ela leu, mas o conceito é exatamente aquilo que... Tá aí, ótimo! Leia o artigo. Porque eu quero que essa interação no grupo... Por que eu estou forçando isso? Que eu preciso que vocês se esforcem para isso. Entendeu? Por quê? Vocês vão ver que tudo vai depender inteiramente de vocês. Eu não vou aqui complicar nada, mas eu preciso, às vezes, complicar para explicar. Aí depois vai ficar fácil. Tá bom? Desculpa. Tá bom? Comente. Mas o que eu ia comentar é que... Opa! Um fala uma coisa, o outro fala outra, e o outro fala outra. E tem um que não quer nem falar nada. Mas olhe, legal. Viu, cantou. O outro fala, quando ele viu Jesus, aí cantou. O outro fala, não fala nem que cantou, já fala direto que ele... Deixa eu comentar uma coisa rápida aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os evangelhos sinópticos. Porque quando eu entendo o conceito, fica mais fácil dos evangelhos. Na próxima aula eu vou falar. Por que eu estou gerando isso? Porque eu sei do que eu vou falar nas aulas futuras. E os evangelhos sinópticos, exatamente. O que um não fala, o outro fala. O que um não completa, o outro complementa. Por isso que eu sempre disse no início da aula, leiam os 4, não estou entregando tudo. Eu estou... Não, e tem um que fala... Qual que é? Fale. Lá ele afirma Ele deu 68, eu li 72. Aí eu tava no pensamento, mas aí ele mostrou 72. Tava falando que não ia cantar que ele negasse. Aí depois que ele negou que o galo cantou dele, mas ele não tinha lido o meu. Olha a importância de ler os 4, ou os 3. Mas a passagem tem nos 4. E lá ele afirma que foram
Lá filmado, então, Posso finalizar? Fale, o último, porque aí eu preciso, no meu conceito aqui, falar uma coisa para finalizar, eu entrego. O que é que nós precisamos? De entender o conceito dos 4. Qual é a ideia? Não existe 4. Eu falei aqui na primeira aula. Eu estou jogando 4, mas não existe 4. É um. É um evangelho, com 4 versões, dirigido para pessoas diferentes. Por isso que os 4 são diferentes, que é o que nós vamos falar sobre o sinótico. Encerre, doutor. Ou então a Bíblia está diferente da dele. Tá vendo, irmão? Oh, desculpa, estou comentando. Só estou soltando. Então a tua Bíblia, tu tem que dar a tua para ele ler, pega a dele para ler, para ver se a gente... E soma o cantar do galo. Não, mas boa. Eu só preciso que você dê mais uma atençãozinha em todos os detalhes, faz uma soma, verifica se é isso mesmo, e eu quero mais uma semana discutindo sobre isso. Tá bom? E eu nem perguntei ainda do mar. Vamos deixar. Olha, colocaram Posso dar uma colinha para vocês? Eu sempre digo assim, coloca lá no Google mapa, Mar Vermelho, pega umas fotos do Mar Vermelho para você ver. Deixa ela dar o spoiler. Tá bom? É azul. Então, qual é a ideia? Que você faça um estudo para trazer qual os motivos e talvez por quê? Qual é o motivo que está escrito vermelho, né? Esses dias me falaram até que será se não é vermelho por causa do sangue dos que derramaram, dos que foram mortos. Mas é bom, por isso que é bom estudar. Vamos ficar sobre os pés? Deus abençoe a todos os alunos aqui em nome de Jesus.